Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Igualmente, Bernardo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre Otávio Augusto e a paz romana. Não vamos esgotar o tema, menos ainda a nossa ideia é trazer aqui verdades absolutas, mas analisando filosoficamente através da história e, claro, sob a luz da filosofia à maneira clássica, extrairmos ideias úteis e práticas do exemplo que deixou esse grande líder, essa grande figura da história não só romana, mas da história do mundo como um todo. Bom, um primeiro fato curioso consiste no tempo de governo, no tempo de reinado de Otávio Augusto, que se dá do ano 27 a.C. até 14 depois de Cristo, quando de sua morte. O fato curioso é que só vamos encontrar isso, por exemplo, na história romana com Marco Aurélio, que reinou por 19 anos. E eu chamo a atenção justamente para esse fato do tempo porque foram dois imperadores muito virtuosos e também valorosos que deixaram um legado imenso para Roma. Caso contrário, nós não estaríamos aqui falando deles. E só como um exemplo de contraponto, nós temos aí grandes tiranos da história da humanidade que foram Calígula, Nero, Cláudio e que ficaram menos tempo no poder e que não deixaram essa lembrança positiva que temos, por exemplo, em Otávio Augusto. Pois bem, eu gostaria que você começasse então falando um pouco sobre sua vida e sua obra e também o seu desenvolvimento como imperador, como se deu esse processo. Então, o que a gente conhece como Otávio Augusto, o nome dele também é bastante curioso, que ele foi assumindo outros nomes e outros historiadores até também têm as suas características em relação a chamar ele, né? Mas poderíamos falar o nome completo dele como Caio Júlio César Otaviano Augusto. Então ele nasce em Roma no ano de 63 a.C. E ele se torna imperador no ano 27 a.C. e até a sua morte no ano 14 depois de Cristo. Então ele está numa época muito especial da nossa história que ele está nesse chamado Ano Zero. Então ele está aí participando dos últimos anos da era antes de Cristo e dos primeiros momentos aí da era pós-Cristo. Então ele nasce já em torno ali da família do Júlio César, né? Júlio César então era o seu tio. O Júlio César então era um dos 3 governantes de Roma na época. Júlio César fazia parte de uma aliança informal chamada Triunvirato, primeiro Triunvirato, composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. E tudo muda para a vida de Otávio Augusto com o assassinato de Júlio César no ano de 44 a.C. Então, Otávio Augusto, ele vivia um pouco longe desse cenário, porém, com o tempo, o seu tio Júlio César começou a nutrir uma certa admiração por Otávio Augusto, porque um dos grandes desafios para um governante é realmente nomear ou deixar um bom sucessor. E isso já era uma das preocupações de Júlio César. E então se conta que numa certa ocasião, Júlio César estava numa campanha rumo a uma de suas batalhas e Otávio Augusto foi convidado para ajudá-lo. Otávio Augusto pegou o barco e esse barco naufragou. Ele teve que nadar até as costas, chegou aí e teve que atravessar um terreno que seria, digamos assim, do exército do inimigo aí do exército romano. E ele cruzou essas terras, vamos chamar assim, hostis, para poder encontrar Júlio César. Depois disso, Júlio César acabou nutrindo uma grande admiração
e adotou Otávio Augusto. Então isso significava aí já de uma maneira muito, muito forte uma possível sucessão. Com o assassinato de Júlio César, toda a conspiração dos opositores a César, veio à tona, então, o testamento que estava com as virgens vestais. Então, os governantes em Roma, nessa época, deixavam o seu testamento no templo das sacerdotisas vestais, no Fórum Romano, que eram sacerdotisas que se consagravam, se dedicavam a vida inteira no seu sacerdócio, mantendo aí toda a sua pureza, uma vida casta, pura, enfim, como uma forma de preservar os valores e as tradições romanas. Nesse testamento, curiosamente, então, para surpresa de alguns, Júlio César deixou aí, podemos dizer, 2/3 de tudo que era seu para Otávio Augusto. Otávio Augusto, então, nessa época estava num lugar distante, ele viaja para Roma e assume esse seu legado. Então é uma época assim muito muito conturbada, ou seja, desde a época de Júlio César, uma época onde Roma vivia um período de república e passava por muitos conflitos, muitas guerras civis. O próprio assassinato de Júlio César mostra como esse período é turbulento. Nessa época temos o filósofo Cícero também denunciando uma série de corrupções existentes na época. Então é um momento bastante conturbado. Então Otávio Augusto, ele vai ser nomeado cônsul pelo Senado, e aí vai surgir o segundo triunvirato. Ou seja, o triunvirato é uma denominação que surgiu na época que se falava uma aliança de 3 governantes. Esse segundo triunvirato vai ser composto por Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. E esse segundo triunvirato, ele é legal, ele é jurídico. Então, alguns consideram esse segundo triunvirato como o primeiro triunvirato, já que o anterior teria sido informal. De qualquer forma, a história também relata como o segundo triunvirato, composto aí por Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Inicialmente, então, eles vão vão punir alguns do grupo dos assassinos de César, e vão dividir aí o governo de Roma. Otávio Augusto fica com a parte ocidental, Marco Antônio fica com a parte oriental e Lépido fica com a parte da África. Então, já nessa época, estamos aí por volta do ano 40 a.C., Roma já era bastante grande, era bastante extenso aí nas suas terras. E então, Marco Antônio, ele vai se enamorar com a Cleópatra. Tá? Ele vai se juntar com a Cleópatra, e isso, para alguns, ficou como algo assim mal visto, né? Como se Marco Antônio quisesse entregar parte de Roma para o Egito, o governo de Roma para o Egito. E, efetivamente, Cleópatra vai ter algum domínio sobre algumas cidades romanas. Em relação a Cleópatra, não dá para a gente falar muito aqui, que vai muito além do nosso podcast, né? Mas provavelmente a imagem que a gente tem dela também é uma imagem bem distorcida. Então, realmente foi uma grande personalidade, uma grande mulher, com uma visão realmente política muito importante. O fato é que toda essa situação e toda a crise da época, em função do assassinato de Júlio César, os conflitos que existiam com o Senado, enfim. Isso, então, levou aí, e essa suposta aliança de Marco Antônio com o Egito, isso foi agravando as tensões. Tá? Marco Antônio, então, por exemplo, promoveu que o Cícero fosse condenado à morte. Cícero, que foi um grande filósofo, orador, inclusive ajudou Otaviano a ser nomeado cônsul pelo Senado. Então, tudo isso foi minando as relações
de Marco Antônio com Otávio Augusto. O Lépido, por fim, ele decide um pouco, bem assim, que se aposentar, e Otaviano entra então em guerra com Marco Antônio. Marco Antônio foge, se suicida, e Cleópatra, ao ver Marco Antônio morto, também teria se suicidado. Então aí Otaviano fica como único governante e o Senado acaba nomeando ele como príncipes, que significa o primeiro cidadão. Então Otaviano se torna aí o primeiro imperador de Roma. Então esse momento é o momento onde surge o Império Romano, que até então o Império, Roma era uma república. Tá? Então aí no ano 27 a.C., Roma se torna o Império e Otávio Augusto, como o primeiro imperador de Roma. E é um momento muito curioso, porque, na verdade, ele não é um tirano, um ditador. Ou seja, o Senado continua existindo. Inclusive, é o Senado que deu esse título para ele. Otávio Augusto, ele dá poder ao Senado, ele dá o poder para o Senado governar certas regiões, certas cidades. E ele recebe esse título de príncipes, que a gente conhece até hoje como esse termo príncipe, que significa primeiro cidadão, e que reflete muito bem esse momento histórico. Porque quando Otaviano é chamado de cidadão, ou seja, isso, de certa forma, iguala ele com todos os demais romanos. Ele é um cidadão, ou seja, ele é um romano, como todos os outros dentro desse vasto império. E ele é o primeiro, ou seja, que ele vai ter agora um poder soberano, é o cidadão com maior poder, ou o primeiro a nível hierárquico. Então, isso que vai caracterizar esse momento de governo de Otávio Augusto, onde você tem um império, tá? Mas você tem o Senado, você tem uma estrutura republicana, você tem uma fachada também de república. Enfim, então ele vai se tornar aí como imperador até o ano 14 depois de Cristo, e ele vai morrer a princípio de uma morte natural, diferentemente de muitos outros imperadores ou governantes de Roma, né? Alguns foram assassinados, alguns morreram em guerra. Otávio Augusto, então, teria tido uma morte mais tranquila no seu leito, no ano aí 14 da nossa era, e ele criou algo muito, muito importante na história, que é chamada a Pax Romana, ou a Paz Romana. Ou seja, que durante o governo de Otávio Augusto, uma série desses conflitos foram estabilizados, uma série dessas guerras civis foi estabilizada, houve uma prosperidade. Então, essa chamada Pax Romana, a Paz Romana, ou a Paz de Augusto, esse período de paz em Roma, que começa aí no governo de Otávio Augusto e que vai continuar até Marco Aurélio. A Pax Romana, inaugurada por Otávio Augusto, vai terminar com a morte de Marco Aurélio em 180 depois de Cristo. Tá? Ou seja, aí, essa Pax Romana durou aí mais de 150 anos. E foi sem dúvida um período de muita estabilidade, não é, Bernardo? A gente vai ter aí nesse processo, nesse tempo histórico, uma expansão territorial muito importante, reformas políticas, econômicas, também militares. Inclusive essa expansão territorial, só como ideia, né, para que nós possamos compreender melhor o tamanho e a grandeza de Roma, ela se dá do norte da Espanha, Suíça, até o sul, por exemplo, da Alemanha, enfim, territórios que foram conquistados por Roma através não só de Otávio Augusto, mas até Marco Aurélio, como você bem lembra. Agora um adendo importante, Bernardo, para justamente pegar um gancho com a pergunta que eu vou te fazer. Quando nós associamos a ideia de expansão territorial de Roma e a anexação de outros países ao Império Romano, a gente imagina tudo isso de uma maneira violenta, fratricida, ou seja, de maneira sanguinolenta, o que não é verdade. Quando a gente se depara a estudar a história romana e se detém a fazê-lo de maneira eclética, não é? Ou seja, compreendendo o processo histórico, estudando isso sem preconceitos, pesquisando verdadeiramente falando,
nós percebemos que, às vezes, associamos a ideia de um Calígula, de um Cláudio ou de um Nero, como eu disse no início do podcast, e a gente imagina que essa é a ideia geral de Roma. No entanto, não é bem verdade. Só lembrando também Juliano, que foi outro grande imperador, como você lembrou de Marco Aurélio, Juliano também foi um grande imperador romano, muito justo, muito guerreiro, porém foi um filósofo, assim como foi Marco Aurélio também, e claro, Otávio Augusto também foi um desses que trouxe a filosofia, os estudos, o ecletismo, e isso baseado na ideia das divindades também. Então gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o povo romano era um povo muito religioso, no sentido de que o religare romano implica em compreender esse mistério, os deuses, a Deus, e isso era algo muito natural que se dava através de uma forma de vida muito moral. E esse processo é crucial no desenvolvimento do povo romano. Por isso eu gostaria que você falasse desse aspecto na formação e no processo histórico de Otávio Augusto e também falasse um pouco mais sobre essa paz romana, como isso se deu, para que a gente entendesse melhor esse processo como um todo. Muitas vezes as pessoas acabam conhecendo de Roma apenas os períodos de conflitos, os períodos de decadência, e muitas vezes também conhecem a história de Roma por filmes, por séries, né? Não querendo desvalorizar, né, uma série de filmes e séries que existem sobre Roma, mas muitas vezes esses filmes e essas séries vão explorar, né, toda uma questão mais de marketing e vão extrapolar, exagerar uma série de fatos e fantasiar, realmente romantizar, criar uma série de outras situações. E isso muitas vezes leva então a gente ter assim uma imagem um pouco equivocada ou também sem considerar toda uma série de fatores, toda uma série de contextos existentes aí. Então, realmente, quando a gente pega aí o Marco Aurélio, o próprio Otávio Augusto, né, o Juliano, entre outros, ou seja, eles tinham uma forma de vida assim bastante fraterna, em realmente buscaram muitas vezes esses tratados, essas tréguas, solucionar esses conflitos, né? Mas realmente as relações humanas são complexas, não só naquela época e antes daquela época e até os dias de hoje. Porém, aí a gente tem algo muito, muito importante, uma grande referência histórica, que é justamente essa chamada Pax Romana. Então, Otávio Augusto, ele, quando assume, ele tem uma característica mais forte, né, de mais força, e ele se vale disso para realmente conseguir criar um período de prosperidade e estabilidade, um período mais pacífico. Então, essa chamada Pax Romana aí. Então, inspirado por isso, ou para ainda inspirar ainda mais isso que ele estava buscando construir dentro do Império Romano, ou seja, ele não queria um império guerreiro, não queria um império ditatorial, tirânico, não, queria construir um processo civilizatório importante que pudesse levar cultura, civilização, né, para as pessoas. Então ele vem com essa proposta, apoiada pelo Senado, de construir um templo para a paz, um altar para a paz, chamada Arapaxes. E, curiosamente, essa construção se deu no chamado Campo de Marte, dentro da mitologia greco-romana. Marte, então, também é uma divindade relacionada aí com a guerra e com outros elementos também mais filosóficos. Então, esse altar era um templo, né, uma construção para se celebrar a paz. Então, era uma construção em homenagem à deusa Pax, que é a deusa da paz. Então, quando esses exércitos, esses estrategistas voltavam do campo de batalha, dos campos de negociações, antes de entrar em Roma, antes de entrar nos limites sagrados de Roma, eles então tinham que passar pelo altar da paz. E quando eles entravam nesse terreno, eles perdiam todos os seus títulos militares
e assumiam seus títulos civis, seus títulos de cidadania. Enfim, então é uma construção muito importante, muito inspiradora, e que curiosamente ficou assim vários séculos esquecidas, e somente em épocas mais recentes foram encontrados os vestígios arqueológicos dessa construção e ele foi reconstruído, tá? Mas essa aí é uma grande legado realmente desse momento do governo de Otávio Augusto, né? Um legado não só dele, mas de todo o conjunto dos políticos aí dessa época, esse altar da paz e o grande legado aí da paz romana. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, Bernardo, desse legado, porque quando a gente se detém a compreender o que são 41 anos de governo, ou seja, 41 anos na condução de Roma, que era uma potência mundial à sua época, e ao mesmo tempo, se a gente fizer um paralelo com Marco Aurélio e Lúcio Vero, que juntos conduziram Roma por 19 anos, nós estamos falando de um período muito longevo da história. E há muitas coisas a compreender em relação ao que significa um legado, o que se deixou. A gente pode olhar como uma tirania, 41 anos de governo, o que de fato não ocorreu no governo de Marco Aurélio, porque foi um governo muito estável, muito justo também e muito valoroso, portanto. Ou seja, conduzir uma cidade, conduzir um estado, conduzir um império como Roma por 41 anos, realmente é algo digno de menção, inclusive pelo legado político, o legado de construções, o legado literário também. Por isso eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas características do legado como um todo, justamente daquilo que mais importante deixou Otávio Augusto até os dias atuais. Isso não só para o povo romano da época, claro, mas em termos históricos também. Isso realmente é muito interessante, porque são realmente 41 anos de governo e imagino que ele seja o dos imperadores romanos o que ficou como por mais tempo. Se não foi o que ficou mais tempo, foi um dos que mais ficou. E o legado dessa época, eu penso que não só impactou Roma naquela época, mas que de certa forma reverbera na civilização ocidental até os dias de hoje. Então, essa ideia de cidade, muitos elementos da cidade urbana, da cidade civilizada, coisas que a gente tem hoje, veio de Roma e muitas coisas veio desse período da Pax Romana. O seu próprio exemplo de vida é bastante interessante porque ele vivia de uma forma simples. Ele tinha uma forma de vida simples. Quando a gente pensa num príncipe, no imperador, vestindo a túnica púrpura, enfim, com uma comida rebuscada, requintada, enfim, isso não tinha a ver com a forma de vida de Otávio Augusto. Então, ele era uma pessoa simples, vivia de uma forma simples, uma forma equilibrada, realmente transmitindo essa imagem de realmente querer fazer algo de bom para toda essa cultura, essa civilização. Então ele vai promover um sistema de correios, vamos dizer assim, de correspondência, algo muito importante para a época. Ele vai promover uma série de construções. Uma das frases mais célebres dele é que ele teria dito que recebeu uma Roma de tijolos, de barro, e deixou uma Roma de mármore para os romanos. Não é que o mármore não foi. O mármore, claro, já era usado antes. Mas é que a partir dele, então, veio muito mais construções, né? São mais de 80 templos que ele promoveu a restauração, tá? E ele tinha um general muito próximo dele, que foi também cônsul, que é o Agripa, onde se construiu o Panteão de Agripa, que depois foi incendiado e que deu origem ao famoso Panteão Romano, que é uma das construções mais fantásticas da cultura romana, que reunia todas as divindades existentes, todas as culturas, todos os credos existentes no vasto Império Romano. Também que a gente pode destacar como legados a criação de tipo de uma polícia de bombeiros, ou seja, uma série de serviços aí dentro das cidades, algo também muito importante para a época, né, e que, claro, reflete até os dias de hoje.
E um legado muito importante também no setor literário, no setor cultural. Então aí a gente tem as obras de Virgílio, Horácio, Tito Livio, Ovídio, enfim, no campo literário, no campo cultural, também vamos ter muita coisa aí sendo produzido. Inclusive, o próprio Virgílio, através da sua clássica obra Eneida, buscava então explicar, né, o porquê desse império. Ou seja, miticamente, mitologicamente, vai falar lá de Enéas saindo da guerra de Troia e toda a peripécia de Enéas, cujos descendentes vão ser Rômulo e Remo, que vão ser os fundadores de Roma. Enfim, então, muitas dessas coisas que a gente conhece em relação a Roma vão surgir nessa época. Então, realmente são muitos legados que ele vai deixar em toda essa parte cultural, na parte de construções, também vai promover a construção dos famosos aquedutos romanos. Então, vários aquedutos que canalizavam água na época foram construídos nessa época, muitos foram reformados. Então, realmente foi um grande momento em vários setores aí da questão cultural e civilizatória. Sem dúvida, e é muito importante observar sobre esse prisma, Bernardo, a história de Roma, sobretudo o período de Otávio Augusto que estamos falando, e também, claro, o seu desenvolvimento posterior, porque aí fica muito claro a ideia da identidade do povo romano, ou seja, fundamentada em virtudes, em valores, em uma aplicação prática dessa forma de vida no dia a dia, ou seja, um povo ele é formado por ideias, por ideais, por deuses, ou seja, há toda uma estrutura que fundamenta o desenvolvimento de uma civilização. E isso nós percebemos na história de Roma. E é justamente essa questão que eu quero lhe fazer, porque isso fica muito claro através do termo cidadão do mundo. Ou seja, onde o romano não era só aquele que nascia em Roma, mas aquele que portava virtudes e valores e que, claro, os vivia no seu dia a dia. Eu gostaria que você falasse desse termo, porque é algo muito marcante na história de Roma. Eu acho que esse conceito que existiu em Roma em vários momentos, nesse período aí foi crucial para que pudesse realmente existir a Pax Romana. Porque sem essa ideia do cidadão do mundo, seja na filosofia romana, entre os estoicos, seja na forma de pensar de algum desses governantes, no próprio Otávio Augusto, eu acho que seria bem difícil ter existido essa Pax Romana. Então imagine a quantidade de povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, crenças diferentes existindo em todos esses territórios de Roma. Então tudo isso podia coexistir, as pessoas tinham seus costumes, suas crenças, e isso era respeitado. E o próprio panteão romano era uma construção viva, arquitetônica, o exemplo vivo dessa convivência das diferentes crenças, onde o conceito aí de cidadão não é estar realmente preso a uma terra, a uma cidade, mas a um conceito de vivência de valores, a um conceito de vivência de valores humanos que nos permite nos relacionar com outros seres humanos, para além das diferenças pessoais, para além das diferenças de crenças, enfim, que possibilita uma relação mais solidária e de maior fraternidade. Então, realmente penso que esse talvez seja o maior legado que a gente poderia destacar, essa ideia do cidadão do mundo sendo, de alguma forma, colocado em prática, dando aí os seus resultados, que é o que a gente conhece aí como a Pax Romana. Bom, me veio uma reflexão agora, Bernardo, antes de nós encerrarmos o podcast. Se, por exemplo, as pessoas se esquecem da gente com pouco tempo de vida, e isso falando de 100 anos de existência,
Imagina se nós tivéssemos ações e uma forma de vida cada vez mais digna, mais ética, mais moral, de fato, de maneira profunda, de maneira cotidiana, onde em cada uma das nossas ações nós pudéssemos deixar o selo da eternidade daquilo que nós temos de melhor. Bom, a filosofia nos ensina como fazê-lo de maneira prática. Agora, olhando para Otávio Augusto, ele e outros grandes seres da história marcaram profundamente um período e a posteridade também. Portanto, eu gostaria que você falasse justamente disso. O que nós podemos aprender com Otávio Augusto, com seu exemplo, com a sua liderança, com toda a sua dignidade e com os valores que ele justamente colocou à prova pelo povo romano, por sua alma imortal, como nós costumamos dizer. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente encerrar, então, o nosso podcast de hoje. Costuma-se dizer, então, que uma das últimas palavras de Otávio Augusto, além dessa de ter deixado uma Roma de mármore, onde ele teria se perguntado: eu desempenhei bem meu papel? Então aplaudam quando eu morrer. Então, um estilo irreverente aí de Otávio Augusto e que traz uma reflexão interessante para a gente. Ou seja, estamos desempenhando bem o nosso papel? E é uma reflexão muito importante, porque às vezes é muito fácil, né, apontar uma falha, criticar, mas eu, em relação ao meu papel, aos deveres que me cabem, aos conflitos que eu vou, aos desafios que eu vou enfrentar ao tentar realizar esses deveres que me cabem, a minha capacidade de manter fiel aos meus valores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, estar nessa posição de Otávio Augusto, ou seja, não é nada fácil. Aqui não é uma questão de a gente endeusar uma personalidade, né? Mas sim a gente poder conhecer mais, não só sobre a personalidade, mas sobre o momento histórico, sobre a cultura em questão, e extrair um exemplo, extrair uma inspiração, e isso a gente pode realmente aprender em Otávio Augusto aqui. Imagina todas as tensões, todos os interesses que ele teve que lidar nessa época. Imagina todos os grupos existentes, todas as pressões, e ele, de uma forma ou de outra, conseguiu conciliar, conseguiu gerar um momento de estabilidade, né? Sem por isso ter que se corromper, sem por isso ter que negar uma série de valores humanos. E com um estilo de vida simples, como eu falava antes, e que diferente de muitos outros imperadores, também como eu falei, pôde ter uma morte tranquila no seu leito, eu imagino, com esse bom sentimento que é o de ter cumprido bem o próprio dever. Bom, dessa maneira encerramos então o nosso podcast da Nova Acrópole. Bernardo, novamente agradeço a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Ravel e chama-se Quarteto de Cordas em Fá Maior, número 2, bastante animado, muito rítmico.